Meu marido terminou comigo por mensagem, dizendo que tinha arranjado uma mulher mais jovem e que estava vendendo nosso apartamento. Procure outro lugar para morar, talvez um asilo, ele disse rindo. Eu respondi: agradeça sua namorada e diga a ela que o plano deu certo. Existe algo especialmente humilhante em ser dispensada por mensagem de texto. Sério, depois de 15 anos, 3 reformas no apartamento e aproximadamente 1.757 jantares preparados, sim, eu calculei isso durante minha primeira noite de luto. Carlos não conseguiu nem mesmo me dar um fora pessoalmente. Carolina, acabou. Encontrei alguém que me faz feliz de verdade. Estou vendendo nosso apartamento. Procure outro lugar para morar. Talvez um asilo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Quem termina uma mensagem dessas com uma risada? Fiquei olhando para o celular como se ele tivesse acabado de me morder. 15 anos reduzidos a 5 frases cruéis e uma risada digital absolutamente desnecessária. E sabe o que é pior? Eu estava no supermercado quando recebi, no corredor de laticínios, segurando um iogurte grego que Carlos adorava. Larguei o potinho ali mesmo, entre os queijos e as manteigas. Perdão, funcionários do Zona Sul, e saí cambaleando como se tivesse levado um soco. Se pelo menos ele soubesse que aquela mensagem era exatamente o que eu vinha esperando há 3 anos. As 2 semanas seguintes foram meu tributo pessoal ao Oscar de melhor atriz em um drama. Olheiras estrategicamente não disfarçadas. Obrigada. Lápis marrom aplicado sob os olhos. Cabelo propositalmente desgrenhado. Quem precisa de condicionador quando se tem um plano? E uma voz permanentemente embargada que fazia meus amigos se inclinarem para ouvir meus sussurros de mulher devastada. Não consigo acreditar. Depois de tanto tempo, eu repetia, enquanto eles assentiam com aquela expressão de pena profissional. Nossa síndica, Dona Berenice, aquela que nunca aceitou que eu pendurasse plantas na varanda, agora aparecia diariamente com bolos caseiros e histórias sobre como seu terceiro marido também a trocou por uma pirralha. Minha chefe mandou flores com um bilhete: tire o tempo que precisar. E eu tirei, 2 semanas inteiras desfilando de pijama pelo Copacabana Palace dos condomínios, aceitando visitas de consolo e ligações intermináveis. Carolina está destruída. Ouvi minha vizinha comentando no elevador. Mal sabia ela que, enquanto chorava no sofá, eu atualizava minhas planilhas de vingança pelo celular escondido sob a almofada. No 16º dia após o grande abandono via WhatsApp, como passei a chamar o incidente, tranquei a porta, verifiquei as janelas e finalmente permiti que um sorriso escapasse. Não um sorrisinho tímido, mas um sorriso digno de vilã de novela das 9. Peguei meu celular secreto. Sim, eu tenho um aparelho separado só para isso, me julguem. E enviei uma mensagem para Renata. Fase 1 completa. O idiota mordeu a isca como um peixinho faminto. Abri meu notebook, digitei a senha, que obviamente não é Carlos Eu Te Amo 123, como a do computador que ele acha que uso, e acessei uma pasta chamada Receitas Fit, o tipo de coisa que Carlos jamais abriria. Por trás das fotos de smoothies verdes e saladas tristes, havia minha obra-prima. Uma planilha detalhada intitulada Projeto Karma, com datas, ações e prazos meticulosamente organizados. Talvez vocês estejam se perguntando se sou uma psicopata. Bom, digamos que traição traz à tona talentos que nem sabíamos possuir. E falando em traição, deixe-me contar sobre aquele fatídico recibo de hotel. Se existisse um prêmio para maneiras mais clichês de descobrir uma traição, Carlos seria o campeão indiscutível. Recibo de hotel no bolso do paletó? Sério? É como se ele nem tivesse se esforçado para ser discreto. Era um papel rosa-choque, rosa, do Hotel Miramar. Aquele que tem espelhos no teto e anuncia discrição absoluta. Irônico, não? Suíte luxo, 24 horas, R$ 850. Para um homem que fazia um escândalo quando eu comprava um sabonete mais caro, aquele valor dizia tudo. Fiquei parada no meio do quarto, segurando aquele papel como se fosse radioativo, enquanto meu cérebro processava as possibilidades. Confrontá-lo na hora que chegasse? Jogar suas roupas pela janela como nos filmes?
Chorar compulsivamente? Em vez disso, fiz o que qualquer pessoa racional faria. Guardei o recibo na minha agenda, capricho que sobreviveu desde a adolescência. Preparei o jantar favorito dele, Stroganoff, o básico, e sorri como a esposa perfeita quando ele chegou falando da reunião importantíssima que teve. Enquanto ele descrevia detalhes de uma apresentação que nunca existiu, algo em mim mudou. Foi como se um interruptor fosse acionado e, de repente, eu não era mais a Carolina boba e confiante. Era a Carolina com um plano. Antes que você me julgue como uma sociopata vingativa, deixe-me esclarecer. Eu era o protótipo da esposa brasileira perfeita, DGTM. Aos 42 anos, trabalhava numa agência de marketing descolada, onde todos me achavam tão normal e equilibrada, se eles soubessem. Cabelo sempre arrumado, unhas feitas religiosamente toda sexta no mesmo salão em Copacabana, sempre pronta para servir caipirinhas nos jantares que organizávamos para os colegas de trabalho de Carlos. O melhor de tudo? O apartamento de 3 quartos, com vista para o mar que Carlos se gabava de ter conseguido comprar, era, na verdade, herança da minha avó Clotilde. Aquela que dizia que homem é igual a gripe, vem, incomoda e passa. Ignorei o conselho dela e permiti que Carlos pensasse que o imóvel era nosso, comprado com muito esforço conjunto. Por quê? Porque eu era romântica e insegura, daquelas que acreditam que precisam diminuir-se para valorizar o ego masculino. Carlos adorava comentar como eu tive sorte que ele se interessou, considerando que eu já estava na validade quando nos conhecemos. E o pior, eu acreditava nisso. Pelo menos até encontrar aquele papelzinho rosa que mudou tudo. Você tem provas de que ele está te traindo com todas as letras e ainda assim quer investigar mais? Perguntou Renata, franzindo a testa perfeitamente depilada enquanto tomávamos café no Parque Lage. Escolhi aquele local porque é cheio de turistas fotografando a mansão histórica e ninguém prestaria atenção em 2 cariocas fofocando. Não é só sobre pegar ele no pulo, Rê. É sobre entender exatamente o tamanho do buraco em que estou metida. Renata ajustou os óculos escuros Chanel, original, não aqueles que comprei na Uruguaiana, e assumiu seu modo advogada implacável. Primeiro, não confronte. Homem confrontado mente mais que político em CPI. Segundo, precisamos documentar tudo. Ela desenhou um plano digno de filme de espionagem. Abrir conta separada, guardar provas, fotografar documentos, monitorar gastos. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Saí dali sentindo uma estranha mistura de dor, raiva e excitação. Havia algo libertador em transformar minha humilhação em um projeto estruturado. Carlos não fazia ideia, mas acabava de criar seu pior pesadelo. Uma mulher com planilha e sede de justiça. Seu marido tem um padrão interessante, comentou Marcelo, o detetive particular que contratei enquanto deslizava fotos no tablet. Ex-policial com cara de quem já viu de tudo, ele parecia quase entediado ao me mostrar Carlos entrando no Miramar com uma loira às terças e uma morena às quintas. Ele não é nem um pouco original, né? Comentei, tentando soar casual enquanto observava meu marido beijando uma mulher que parecia ter acabado de sair do vestibular. O pior não era a traição, era a previsibilidade dela. A parte mais surreal? Pagar R$ 250 por hora para confirmar algo que já sabia. Investimento no futuro. Repetia a mim mesma enquanto transferia o dinheiro para Marcelo, em espécie, como nos filmes. Em casa, transformei nosso escritório em central de investigação quando Carlos saía. Acessei seu e-mail, senha, Flamengo Meme 10, tão básico. Encontrei extratos de um cartão de crédito secreto e descobri a tal consultoria VIP que recebia pagamentos mensais. Consultoria em lingerie vermelha, pelo visto. Cada descoberta era um tijolinho no muro da minha determinação, e Carlos, do alto da sua arrogância, não fazia ideia da arquiteta que dormia ao seu lado. Existe algo libertador em planejar a ruína do seu marido enquanto serve a ele uma lasanha perfeitamente preparada. Está uma delícia, amor. Você é a melhor esposa do mundo,
dizia Carlos, sem saber que 2 horas antes eu estava num curso online de educação financeira, usando meu nome de solteira e aprendendo sobre como proteger patrimônio em caso de divórcio. À noite, enquanto ele roncava, aquele ronco irritante que parecia um trator engasgado, eu estudava investimentos no brilho fraco do meu celular. Preciso sacar R$ 500 para comprar um presente surpresa para Carlos. Mentia para o gerente do banco, mensalmente, acumulando um fundo secreto que chamei carinhosamente de Apocalipse Conjugal. Comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres em situações similares, não para superar a traição, mas para obter dicas táticas. Documentem tudo, meninas, tudo. Aconselhava as novatas enquanto anotava estratégias das veteranas. Em casa, continuava a esposa exemplar. Como foi a reunião, querido? Deve ter sido exaustiva, você parece tão cansado. E ele, pobre coitado, descrevia com detalhes impressionantes encontros de negócios tão fictícios quanto minha devoção a ele. A expressão de horror no rosto da minha mãe quando descobriu meu arquivo do Apocalipse guardado em sua casa foi impagável. Carolina Maria de Almeida Soares, o que é isso? Gritou Dona Elisa, agitando fotos de Carlos em flagrantes diversos como se fossem leques. Estávamos na varanda do seu apartamento em Flamengo, aquele mesmo onde cresci ouvindo que mulher tem que saber relevar e homem é assim mesmo. Ironicamente, foi exatamente ali que decidi que não seria assim. Você enlouqueceu? Vai jogar fora 15 anos de casamento por causa de umas escapadinhas? Minha mãe, com seus 70 anos impecavelmente conservados, graças a cremes caríssimos que meu pai pagava, compensação pelas amantes, presumo, não conseguia processar minha ingratidão. Seu pai também tinha suas aventuras. E daí? Olha a vida boa que tive. Respirei fundo, contando até 10 para não explodir. Mãe, o apartamento é meu, herança da vovó, lembra? E ele está gastando nosso dinheiro com outras mulheres. Ela balançou a cabeça, incrédula. Vou contar tudo a Carlos. É pelo seu próprio bem. Naquele momento, percebi que precisaria incluir minha própria mãe na categoria de obstáculos a serem superados. Se você fizer isso, respondi com uma calma que não sabia possuir, nunca mais verá sua filha. Suas sobrancelhas perfeitamente desenhadas se ergueram em choque. Aparentemente, a maçã não caiu tão longe da árvore assim. Descobrir quem é a outra geralmente é um momento devastador para a esposa traída. No meu caso, foi como encontrar a peça final de um quebra-cabeça particularmente perverso. Bianca Mendes, 25 anos, recém-formada em marketing e, surpresa das surpresas, filha do sócio majoritário da empresa de Carlos. O detetive Marcelo me mostrou fotos dela saindo do Miramar com meu marido, rindo daquele jeito característico de quem acabou de ter uma reunião de negócios particularmente satisfatória entre lençóis de 1000 fios. Ela é muito nova para ele, comentei, analisando a foto onde Bianca usava um vestido que provavelmente custou o equivalente ao meu salário mensal. Estratégica, isso sim, respondeu Marcelo, deslizando para a próxima foto. Carlos, Bianca e o pai dela, Augusto Mendes, em um almoço no Fasano. Seu marido está jogando xadrez corporativo e a filha do chefe é a rainha que ele quer mover. Claro que era isso. Carlos não estava apenas traindo, estava escalando socialmente. Naquele momento, enquanto observava os sorrisos falsos naquela mesa de restaurante 5 estrelas, algo se encaixou na minha cabeça. Bianca não seria um obstáculo no meu plano. Ela seria uma peça fundamental dele. Você quer que eu faça o quê? Perguntou Mariana, minha prima de 3º grau que eu mal via nos natais em família. Estávamos sentadas em uma padaria no Leblon, estrategicamente longe dos lugares que Carlos frequentava. Expliquei novamente. Quero que você me ajude a contatar sua filha, Bianca. Quando descobri que a outra era filha da minha prima distante, o mundo é um lenço sujo, como diria a vovó, percebi que o universo estava conspirando a meu favor. Mariana suspirou, mexendo nervosamente no açucareiro. Eu e Bianca não nos falamos há anos. Depois que me divorciei de Augusto, ele praticamente a sequestrou emocionalmente.
Enquanto ela desfiava a história do ex-marido controlador que transformou a filha em moeda de troca corporativa, vi uma nova dimensão se formando. Mari, e se pudéssemos ajudar Bianca e, ao mesmo tempo, ela nos ajudasse? Minha prima ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Estou ouvindo. 2 horas e 4 cafés depois, tínhamos os contornos de um plano que nem a melhor novela das 9 teria coragem de roteirizar. A conspiração acabava de ganhar uma nova integrante, e eu, uma aliada improvável. O Jardim Botânico às 9 da manhã de um domingo não é exatamente o cenário ideal para uma conspiração, mas foi ali, entre turistas tirando fotos das palmeiras imperiais e famílias passeando, que marquei meu primeiro encontro com Bianca. Ela chegou pontualmente, o que me surpreendeu. Pontualidade não é exatamente uma qualidade que eu associaria a quem está dormindo com meu marido. Carolina? Sou Bianca. Estendi a mão, pronta para odiar cada centímetro daquela garota. E então ela começou a chorar. Desculpe, soluçou sentando no banco mais próximo. É que você não é nada como ele descreve. Aparentemente, Carlos me pintava como uma megera amarga, materialista e frigideira. Essa última parte até me ofendeu, francamente. Entre lágrimas, Bianca me contou como seu pai a pressionava a cultivar o relacionamento com Carlos para garantir que ele permanecesse alinhado aos interesses da empresa. Eu queria ser fotógrafa, sabia? Estudei escondido. Mas meu pai... Enquanto a ouvia, algo estranho aconteceu. Comecei a gostar dela. Por baixo do rótulo de amante, havia uma jovem manipulada pelo pai e por meu marido. Quando mencionei meu plano, esperava resistência ou choque. Em vez disso, recebi um sorriso que misturava alívio e determinação. Quando começamos? Orquestrar seu próprio abandono exige um nível surreal de autocontrole e uma capacidade teatral que eu não sabia possuir até então. Durante semanas, criei pequenas situações para alimentar a insatisfação de Carlos. Comida levemente salgada demais, camisas mal passadas, isso doeu na minha alma de perfeccionista. Comentários sutis sobre como Augusto Mendes parecia valorizar sangue novo na empresa. Como um peixe faminto, Carlos mordia cada isca que eu lançava. Você anda insuportável, sabia? Ele disparou após eu perguntar, inocentemente, se ele não estava cansado demais, ultimamente, para tantas reuniões noturnas. A ironia de ser chamada de insuportável por um homem que roncava como um trator, deixava cuecas sujas pelo quarto e me traía há anos não me escapou, mas apenas sorri docemente. Só estou preocupada com você, querido. Cada provocação calculada o empurrava mais para os braços de Bianca e mais para longe do apartamento que ele acreditava ser parcialmente seu. Quando finalmente recebi aquela mensagem cruel terminando nosso casamento, tive que me trancar no banheiro para não explodir em gargalhadas. Fase 1, completa. Ele o quê? A voz de Renata atingiu uma oitava que provavelmente só cachorros conseguiam ouvir completamente. Estávamos em seu escritório em Botafogo e eu acabara de mostrar os documentos que encontrei na pasta de Carlos. Ele estava tentando vender o apartamento sem meu conhecimento. Como ele conseguiu essas cópias da escritura? Perguntei, genuinamente confusa. Renata ajustou os óculos, examinando os papéis. São falsificações. Boas, mas falsificações. Ele deve ter subornado alguém no cartório. O nível de audácia era impressionante até para Carlos. Descobri que ele já tinha mostrado o apartamento para 3 potenciais compradores, apresentando-se como único proprietário, viúvo, de um casamento breve. Ele está literalmente me matando nos documentos, comentei, incapaz de conter uma risada histérica. E o melhor, o idiota não sabe que estou 10 passos à frente. Renata sorriu como a advogada tubarão que era. Deixe-o cavar o próprio buraco. Quando ele tentar registrar a venda, teremos evidência de tentativa de estelionato. E isso, minha querida, vai custar caro, muito caro. O Shopping Leblon, às 3 da tarde de uma quarta-feira, é o território natural das esposas da Zona Sul Carioca. Foi ali,
estrategicamente posicionada na fila da Copenhagen, que, acidentalmente, esbarrei em Bianca. Oh, desculpe, eu... comecei, fingindo surpresa ao reconhecê-la. O que se seguiu foi uma performance digna do Teatro Municipal. Eu, pálida de choque, ela, vermelha de vergonha, e pelo menos 5 conhecidas minhas assistindo ao espetáculo como se fosse estreia de novela. Carolina, eu... gaguejou Bianca, seguindo perfeitamente o script que havíamos ensaiado por WhatsApp. Como você pôde? Interrompi, alto o suficiente para que a senhora do caixa parasse de pesar trufas. Ele é meu marido. Uma lágrima escorreu estrategicamente pelo meu rosto. Truque aprendido com minha tia a atriz. Pense em filhotes abandonados. Bianca saiu correndo, aparentemente devastada, enquanto eu permaneci ali, aceitando abraços de consolação e promessas de cafés de apoio. Meia hora depois, recebi sua mensagem. Acho que convencemos todo mundo. A vendedora da Pandora até me chamou de vagabunda quando passei. Missão cumprida. O boato de que Carlos me trocou por uma pirralha agora circulava oficialmente entre a elite carioca. E nós duas sabíamos exatamente onde isso iria parar. Tudo estava correndo como planejado até Eduardo aparecer. Eduardo Vieira, amigo de Carlos desde a faculdade, aquele tipo de brother que compartilha histórias de bar e segredos obscuros. Eu sempre desconfiei dele com seu olhar avaliador e comentários de duplo sentido. Carolina, precisamos conversar, disse ele, aparecendo na porta da agência onde trabalho. Fomos a um café próximo, onde ele deslizou seu celular pela mesa. Uma foto minha entrando no escritório de Renata. Interessante você consultar a maior especialista em divórcios milionários do Rio, não? Meu estômago revirou, mas mantive a expressão neutra que aperfeiçoei assistindo a 15 anos de mentiras de Carlos. E... Eduardo sorriu daquele jeito que faz você querer jogar café quente no colo dele. Carlos é meu amigo, mas sou um homem de negócios. Seu segredo vale, digamos, 20 mil? Respirei fundo, calculando rapidamente. Pagar significaria ter um cúmplice não confiável. Recusar colocaria tudo a perder. Então tive uma ideia tão inesperada quanto brilhante. E se, em vez de dinheiro, eu te oferecesse algo muito mais valioso? Seu olhar interessado me disse que eu tinha acabado de encontrar não um obstáculo, mas uma nova peça no meu jogo. Infarto? Como assim infarto? Minha voz ecoou pela sala de espera do Hospital Copador, enquanto a enfermeira me olhava com aquela expressão de pena reservada a familiares histéricos. Minha mãe, Dona Elisa, havia sido internada às pressas após sentir dores no peito durante sua aula de hidroginástica. Ela está estabilizada, mas precisará ficar em observação, explicou o médico, adicionando que estresse emocional intenso poderia ter contribuído. Maravilha. Agora eu era, oficialmente, a filha que causou um infarto na própria mãe. Pior. No segundo dia de internação, quem aparece com um buquê de flores maior que o ego dele? Carlos, obviamente. Vim assim que soube. Dona Elisa precisa de apoio neste momento difícil. O descarado entrou no quarto hospitalar como se fosse o genro do ano, beijando a testa da minha mãe, que sorriu como se o Messias tivesse aparecido. Viu, Carolina? Carlos não esquece da família, mesmo vocês tendo problemas. A forma como ela enfatizou problemas deixou claro. Na versão dela, a vilã era eu. Por um momento, olhando minha mãe fragilizada na cama do hospital e Carlos interpretando o papel de herói abnegado, quase, desisti de tudo. Então ele discretamente ajustou seu Rolex, comprado com nosso dinheiro, e a determinação voltou com força total. O show precisava continuar. Há momentos na vida em que você se pergunta, será que me tornei a vilã da história? Para mim, esse momento chegou numa terça-feira chuvosa, sozinha no apartamento vazio, segurando a aliança que tinha removido mais para fazer drama do que qualquer outra coisa. 3 anos de planejamento meticuloso, mentiras estratégicas, alianças questionáveis. Quando exatamente eu tinha me transformado em uma personagem de A Vingança Veste Prada? Você está indo longe demais,
advertiu Renata durante nosso almoço semanal no quadrifóglio. Chantagista comprado, sua mãe no hospital, manipulação psicológica. Isso não é mais sobre justiça, é obsessão. Suas palavras me atingiram como um tapa de luva de pelica, elegante, mas doloroso. E se eu simplesmente pedisse o divórcio como uma pessoa normal? Murmurei, brincando com os nhoques que custavam o preço de uma pequena moto. Renata me encarou como se eu tivesse sugerido escalar o Cristo Redentor de salto alto. Depois de tudo que ele fez? Do dinheiro que desviou? Das humilhações? Então ela deslizou pela mesa o último relatório do detetive. Fotos de Carlos rindo com amigos, contando como tinha se livrado da velha e como venderia aquela espelunca em Copacabana assim que a papelada estivesse pronta. Guardei a crise de consciência na mesma gaveta mental onde estavam meus sonhos de reconciliação e minha coleção de DVDs do Roberto Carlos. Coisas que um dia fizeram sentido, mas que agora só juntavam poeira. Existe uma regra não escrita no universo corporativo carioca. Quanto maior a crise de meia-idade de um executivo, mais extravagante será a festa de aniversário da empresa. A Mendes em Associados não decepcionou. O convite chegou por e-mail. Sim, o imbecil do Carlos nem sequer teve a decência de me remover da lista de e-mails, dourado e pretensioso como o ego dele. Celebrando 20 anos de excelência, dizia o texto, como se vender seguros corporativos fosse equivalente a descobrir a cura do câncer. Você não vai, né? Perguntou Renata quando mostrei o convite. Seu tom sugeria que comparecer seria tão sensato quanto usar biquíni na Antártida. Claro que vou, respondi, revirando meu guarda-roupa em busca daquele vestido vermelho que Carlos sempre achou vulgar demais para uma senhora da sua idade. Ah, se ele soubesse! A festa seria no terraço do Hotel Fasano, aquele mesmo onde, ironicamente, flagrei Carlos pela primeira vez com outra mulher. Naquela noite, eu seria a convidada surpresa que transformaria uma celebração corporativa em uma cena digna de reality show da Netflix. E o melhor, Bianca estava totalmente a bordo com o plano. Vou usar azul, mensageou ela, para combinar com a cara deles quando nos virem juntas. Se existe algo mais satisfatório do que ver a expressão de pânico no rosto de um homem ao descobrir que suas contas bancárias estão misteriosamente vazias, eu sinceramente não sei o que é. Como assim, saldo insuficiente? Ouvi Carlos gritar ao telefone com o gerente do banco, enquanto eu fingia estar concentrada em um romance água com açúcar na sala ao lado. A verdade? Cada centavo tinha sido transferido, legalmente, e com a assinatura dele. Incrível o que se consegue com um pouco de vinho sonífero e documentos pré-preparados, para contas que ele jamais encontraria. É algum erro do sistema, só pode ser, continuou ele, a voz uma oitava acima do normal. O pobre gerente do Itaú provavelmente estava segurando o telefone longe da orelha àquela altura. O mais delicioso... Carlos não podia me confrontar. Afinal, estávamos separados e ele estava prestes a se casar com a filha do chefe. Observei-o, por cima das páginas do livro, tentando manter a compostura enquanto seu mundo financeiro desmoronava. Naquela noite, ele saiu para resolver questões urgentes, tradução, implorar por um empréstimo a amigos e voltou às 3 da manhã, cheirando a uísque barato e desespero. Fase financeira do plano, concluída com louvor. Ele está vendendo quanto de participação na empresa? A voz grave de Augusto Mendes, amplificada pelo viva voz do meu celular, fez com que Bianca se encolhesse visivelmente no sofá da minha sala. Estávamos em uma improvisada reunião de crise depois que Eduardo, sim, o mesmo Eduardo que tentou me chantagear e que agora trabalhava para mim em troca de uma futura posição na empresa, havia descoberto que Carlos planejava vender parte de suas ações para um concorrente assim que se casasse com Bianca. Senhor Mendes, comecei, usando meu tom mais profissional. Não estou fazendo isso por vingança. As sobrancelhas sarcasticamente levantadas de Bianca e Renata sugeriram que absolutamente ninguém acreditava nisso. Estou fazendo isso porque um homem que engana a esposa por anos certamente enganará sócios comerciais.
Houve um silêncio no telefone, seguido por um suspiro pesado. Minha filha realmente não o ama? Perguntou Augusto, finalmente. Bianca pegou o celular. Pai, ele me chama pelo nome da secretária na cama. E usa meias durante o sexo. Meias, pai. Isso pareceu selar o acordo. Aparentemente, traição corporativa é uma coisa, mas ofensas à estética são imperdoáveis. Senhora Carolina, disse Augusto, retomando o telefone, acho que precisamos nos encontrar pessoalmente para coordenar esforços. Naquele momento, percebi que tinha acabado de ganhar o aliado mais improvável e poderoso de todos. Estou grávida! O grito de Bianca no meio do restaurante Gero fez com que pelo menos 3 garçons derrubassem pratos. Carlos, que até então falava animadamente sobre sua nova ideia para reestruturar o departamento de marketing, engasgou-se com seu prosecco de R$ 400 a garrafa. Vi, você tem certeza? Gaguejou ele, o rosto alternando entre branco fantasma e verde náusea em tempo recorde. Bianca, seguindo perfeitamente o roteiro que ensaiamos, 3 vezes com cronômetro, começou a chorar dramaticamente. Achei que ficaria feliz. Vamos ser uma família. A notícia da gravidez se espalhou pela empresa como incêndio em palha seca. No dia seguinte, recebi uma ligação de Bianca. Ele está surtando, contou, mal contendo o riso. Já ligou para 3 clínicas diferentes perguntando sobre opções discretas. O plano era perfeito. A falsa gravidez aceleraria tanto o casamento quanto a tentativa de Carlos de garantir sua posição na empresa antes que pudesse ser questionado. Enquanto isso, sem que ele soubesse, Augusto já estava reescrevendo contratos e desviando clientes importantes para outras equipes. Ele está construindo um império de areia, comentou Renata quando atualizei-a sobre a situação. E nós estamos com as pás e os baldes. Impossível! O berro de Carlos ecoou pelo corredor do cartório, fazendo com que a senhora que carimbava documentos na mesa ao lado derrubasse seus óculos de susto. Estávamos ali porque ele finalmente tinha encontrado um comprador para nosso apartamento. Um casal ingênuo que ofereceu pagar à vista. A cena seria cômica se não fosse tão satisfatória. Carlos, vermelho como pimentão, encarando documentos que provavam que o imóvel em Copacabana nunca esteve em seu nome. Deve haver algum erro, insistiu ele para o tabelião entediado, que apenas apontou para a assinatura da minha avó no documento original. Senhor, este imóvel pertence exclusivamente à senhora Carolina desde 2005. O senhor não tem nenhum direito sobre ele. A expressão de Carlos era aquela mistura perfeita de confusão e horror que só se vê quando alguém percebe que está completamente ferrado. Mas e os documentos que assinamos quando casamos? O regime de bens? As contas conjuntas? O tabelião, que diga-se de passagem, eu conhecia desde criança e havia sido generosamente presenteado com ingressos VIP para o Rock in Rio, apenas deu de ombros. O senhor pode consultar um advogado, mas estes documentos são irrefutáveis. Enquanto saíamos, Carlos, tão atordoado que quase bateu na porta giratória, recebi uma mensagem de Bianca. Pai quer saber se aconteceu. Devo confirmar fase 8? Respondi com um simples emoji de sorriso. A armadilha estava completa. Existem quedas. E depois, existe o que aconteceu com Carlos na Mendes em Associados. Um mergulho livre do 50º andar sem paraquedas. Começou com pequenas coisas. E-mails importantes que misteriosamente não chegavam a ele, reuniões remarcadas sem aviso, clientes que subitamente preferiam trabalhar com outros gerentes. Deve ser coincidência, ouviu murmurar para si mesmo enquanto encarava a tela do computador até altas horas, parecendo cada vez mais com um personagem de filme de terror iluminado apenas pela luz azulada do monitor. A gota d'água veio quando o estagiário, sobrinho de Eduardo, contratado estrategicamente, deixou acidentalmente na impressora um relatório confidencial mostrando que os últimos 3 projetos de Carlos haviam resultado em perdas significativas para a empresa. Impossível! Esses números estão errados! Gritou ele, invadindo a sala de Augusto sem bater. O que se seguiu foi uma discussão tão intensa que a secretária cogitou chamar segurança.
Naquela mesma noite, Bianca me ligou. Papai disse que nunca viu um colapso tão espetacular. Acho que ele está até impressionado. Enquanto isso, em casa, Carlos enchia uma mala com camisas amassadas e ternos caros, resmungando sobre conspirações e inveja do meu sucesso. Se ele soubesse que sua queda profissional tinha sido orquestrada pela mesma mulher que ele acreditava ter destruído emocionalmente. Bem, talvez descobrisse em breve. Muito em breve. Você tem certeza absoluta que quer fazer isso? Renata me encarava com uma mistura de admiração e preocupação enquanto eu experimentava o terceiro vestido na loja mais cara de Ipanema. Não era meu estilo gastar 5.000 em um pedaço de tecido. Mas, uma vingança épica merece um figurino à altura. Mais certeza impossível, respondi, avaliando como o vestido vermelho realçava exatamente as curvas que Carlos sempre criticava. Se vou destruir publicamente o homem que destruiu minha autoestima por 15 anos, quero estar deslumbrante enquanto faço isso. Os preparativos para a noite da festa de aniversário da empresa foram meticulosos, dignos de uma operação militar ou de um episódio particularmente dramático de The Real Housewives of Rio de Janeiro. Renata finalizou os documentos legais. Bianca ensaiou sua parte até a exaustão. Eduardo confirmou que todos os convidados-chave estariam presentes, inclusive um jornalista amigo do setor que cobriria o evento para uma revista de negócios. Até minha mãe, sim. Dona Elisa finalmente mudou de lado após Carlos esquecer de visitá-la no hospital quando soube que ela estava estável. Ajudou, emprestando-me suas pérolas de família. Use-as com sabedoria, disse ela solenemente, como se estivesse me passando uma espada mágica e não um colar que provavelmente seria ofuscado pelo drama da noite. Existem entradas memoráveis, e depois existe o que fiz na festa de 50 anos da Mendes em Associados. O Hotel Fasano estava decorado como se o Grande Gatsby tivesse se mudado para Ipanema. Lustres de cristal, garçons de branco, champanhe jorrando como se a proibição tivesse acabado de ser revogada. Carlos, no centro do salão, ria alto com um grupo de executivos, seu braço possessivamente ao redor da cintura de Bianca, que usava um vestido azul marinho exatamente como combinamos. A ex-esposa dele acabou de chegar. Ouvi alguém sussurrar quando atravessei as portas duplas, estrategicamente atrasada 40 minutos, tempo suficiente para que todos estivessem levemente embriagados e maximamente fofoqueiros. O som de taças tilintando e conversas animadas diminuiu gradualmente, como uma sinfonia chegando ao fim. Carlos demorou alguns segundos para me ver, tempo suficiente para eu registrar sua expressão de triunfo dissolve-se em puro terror. "O que ela está fazendo aqui?" Ele sibilou para Bianca, que deu de ombros em uma performance digna de Oscar. "Acho que ainda está na lista de e-mails da empresa, querido." Augusto Mendes, seguindo perfeitamente nosso roteiro, caminhou até mim com um sorriso amplo. "Carolina, que maravilhosa surpresa!" E assim, o palco estava montado para o ato final. Há momentos na vida que você sonha por tanto tempo que, quando finalmente acontecem, parecem quase surreais. Observar Carlos subir ao pequeno palco para fazer seu discurso de aniversário da empresa, suando como se estivesse no meio da rocinha em pleno fevereiro, foi um desses momentos. "Que quero agradecer a todos por esses anos de parceria", gaguejou ele, olhando nervosamente em minha direção a cada 2 palavras. Então, seguindo o script invisível que todos nós conhecíamos menos ele, Augusto interrompeu. "Carlos, antes do seu discurso, creio que há um anúncio especial. Bianca?" Bianca se levantou, radiante em seu vestido azul, e caminhou até o palco. "Obrigada, papai. Como todos sabem, Carlos e eu temos um anúncio maravilhoso a fazer." Ela fez uma pausa dramática que faria qualquer atriz de novela da Globo morrer de inveja. "Não estou grávida." O salão inteiro congelou em confusão. "Na verdade," continuou ela, "Carlos e eu nunca tivemos um relacionamento real. Tudo foi uma encenação para expor o homem que ele realmente é." Nesse momento, seguindo minha deixa, caminhei até o palco e entreguei a Carlos um envelope grosso, daqueles de papel manila que gritam "Más notícias"
a quilômetros de distância. O som de papel sendo rasgado nunca foi tão doce quanto naquele momento, quando Carlos, com dedos trêmulos, abriu o envelope. Primeiro, a escritura do apartamento, com destaque fluorescente no nome da minha avó e na transferência diretamente para mim. Depois, extratos bancários mostrando contas vazias e transferências suspeitas, todas assinadas por ele, claro. Finalmente, a peça de resistência, um USB Drive contendo 3 anos de fotos meticulosamente datadas e organizadas de suas traições, incluindo aquelas no mesmo hotel onde agora estávamos. E isso não pode. A voz dele falhou enquanto olhava desesperadamente ao redor, buscando algum aliado. Em vez disso, encontrou apenas rostos chocados e alguns smartphones discretamente gravando o que certamente seria o vídeo mais compartilhado nos grupos de WhatsApp da elite carioca nos próximos meses. Augusto Mendes deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de decepção profissional. Carlos, em light de evidências de fraude financeira e tentativa de manipulação corporativa através do relacionamento forçado com minha filha, a diretoria decidiu unanimemente pelo seu desligamento imediato da Mendes em Associados. Peguei o microfone gentilmente das mãos de um Carlos em estado catatônico. Para aqueles que estão confusos, permita-me esclarecer. Este homem me traiu por anos, tentou roubar meu apartamento e planejava usar o casamento com Bianca para assumir parte da empresa. Fiz uma pausa, deixando as palavras penetrarem na névoa de champanhe e choque. Ah, e aquela mensagem cruel terminando nosso casamento foi praticamente ditada por mim. Enquanto Carlos era escoltado para fora por seguranças surpreendentemente musculosos, obrigada, Eduardo, pela sugestão da equipe de segurança premium. Entreguei a ele um último presente. Uma cópia das chaves do apartamento que ele pensava ser seu, amarrada com uma fita vermelha. Procure outro lugar para morar. Talvez um asilo? Sussurrei, enquanto as portas do elevador se fechavam em sua face descomposta. Existe algo incrivelmente libertador em tomar café da manhã na varanda do seu próprio apartamento, sabendo que ninguém vai criticar sua escolha de pão integral ou comentar sobre como mulheres da sua idade deveriam evitar carboidratos. 6 meses após o que a coluna social do jornal O Globo delicadamente chamou de confusão empresarial com nuances pessoais, eufemismo do ano, claramente, eu estava irreconhecível. E não falo de cirurgia plástica, embora tenha considerado brevemente por pura rebeldia. Minha agência de marketing me promoveu a diretora criativa depois que desenvolvi uma campanha inspirada na minha própria história. Sem nomes, obviamente, não sou tão vingativa. Meu apartamento em Copacabana, livre da presença sufocante de Carlos, passou por uma transformação radical. Adeus sofá marrom que ele insistia ser elegante, era feio como bater em mãe. Adeus quadros de veleiros que combinavam com absolutamente nada. Agora minhas paredes ostentavam obras de artistas brasileiras independentes. Meus armários transbordavam de roupas coloridas que antes seriam consideradas inadequadas. E, talvez a maior revolução, minha cama king size era ocupada ocasionalmente por um professor de literatura da PUC, que milagrosamente não usava meias durante o sexo e sabia onde ficava o clitóris sem precisar de GPS. Ele está morando onde? A voz de Renata quase estilhaçou as taças de vinho na mesa do restaurante japonês em Botafogo, onde comemorávamos 6 meses do grande evento, como carinhosamente apelidamos o colapso público de Carlos. Dei um gole demorado no meu seiki antes de responder, saboreando o momento. Campo Grande, num apartamento de 1 quarto sobre uma loja de materiais de construção. Pelo que soube, ele vende planos de previdência privada por telefone agora. A queda de Carlos tinha sido espetacular, como aqueles vídeos de demolição em câmera lenta. Após ser expulso da Mendes em Associados, nenhuma empresa do ramo quis contratá-lo. Aparentemente, tentar roubar a própria esposa e manipular a filha do chefe não são exatamente qualidades valorizadas em um currículo corporativo.
As contas bancárias vazias, o apartamento perdido e a reputação destruída o forçaram a aceitar a única oferta de emprego que conseguiu: vendas por comissão em uma seguradora de quinta categoria. O karma realmente é uma senhora elegante, comentou Bianca, que agora dirigia sua própria galeria de fotografia, financiada inicialmente por seu pai, que, após o fiasco com Carlos, decidiu que talvez a filha realmente soubesse o que queria da vida. É estranho, mas quase sinto pena dele. Quase. A palavra-chave era quase. Você precisa ver isso. Bianca irrompeu pela porta do meu apartamento sem bater, um hábito irritante que ela desenvolveu desde que nos tornamos oficialmente amigas. Em suas mãos, um envelope grande contendo o que parecia ser a coisa mais preciosa do mundo, considerando como ela o segurava. Fui selecionada para a exposição em Paraty, aquela que te falei. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e descrença enquanto me entregava o convite oficial para sua primeira exposição fotográfica profissional. Quem diria que a outra se tornaria uma das mulheres mais importantes da minha vida? Após nosso plano bem-sucedido, Bianca usou sua parte do acordo, além da liberdade do casamento forçado com Carlos, é claro, para financiar seus estudos em fotografia artística. Seu pai, surpreendentemente, tornou-se seu maior apoiador depois de perceber que tinha quase arruinado a vida da filha por ambição corporativa. Acho que vou para Londres no próximo semestre, anunciou ela, mordiscando uma das bolachas importadas que sempre trazia quando me visitava. Tem um programa de mestrado perfeito lá. Observei aquela jovem confiante e determinada, tão diferente da garota assustada que conheci no Jardim Botânico há mais de um ano, e senti uma onda de orgulho quase maternal. Ironicamente, o plano para destruir Carlos tinha criado algo muito mais precioso: uma amizade improvável, baseada em respeito mútuo e uma compreensão compartilhada de como é ser manipulada por homens medíocres com egos gigantescos. Clichês existem por um motivo. Eles acontecem na vida real com uma frequência alarmante. Exatamente como em um romance Água com Açúcar, daqueles que eu secretamente devorava enquanto fingia ler Dostoiévski para impressionar Carlos, recebi uma carta. Não um e-mail, não uma mensagem, uma carta física em papel, com selo e tudo mais, como se estivéssemos em 1995. O carteiro nem sabia mais como entregar algo assim. O remetente? Carlos, do seu endereço em Campo Grande, aquele sobre a loja de materiais de construção. Por um momento, considerei queimar a carta sem ler, talvez com um ritual dramático envolvendo velas e uma taça de vinho caro. Mas a curiosidade, essa maldita característica que já me meteu em tantas encrencas, venceu. Carolina, começava ele, em uma caligrafia surpreendentemente cuidadosa. Depois de meses refletindo sobre o que aconteceu, preciso confessar algo. Nunca te conheci realmente. Sério, Carlos? Essa foi sua grande revelação? A carta continuava por 3 páginas, alternando entre autocomiseração, pequenas tentativas de culpar circunstâncias e, finalmente, o que parecia ser arrependimento genuíno. Você era mais inteligente, mais forte e mais capaz do que eu jamais reconheci, e isso me aterrorizava. No fundo da caixa, encontrei nossa aliança de casamento e uma foto antiga, de quando éramos jovens, e eu ainda acreditava que precisava da aprovação dele para existir. Senti algo estranho no peito. Não amor, certamente não amor, mas talvez compreensão? Um vislumbre fugaz do homem inseguro por trás do monstro que conheci? Você vai responder? Renata perguntou, depois que li trechos selecionados da carta para ela durante nosso almoço semanal. Estávamos no novo restaurante vegetariano em Ipanema, o tipo de lugar que Carlos teria chamado de comida para coelhos, enquanto insistia em ir a churrascarias. Ainda não decidi, respondi honestamente, brincando com minha salada de quinoa, que, sejamos sinceros, era mesmo comida para coelhos, mas coelhos muito sofisticados e preocupados com colesterol. Sabe o que me assusta? Continuei, baixando a voz como se estivesse confessando um pecado.
Eu dediquei 3 anos da minha vida planejando destruir alguém. 3 anos. Isso não me torna tão ruim quanto ele? Renata me encarou como se eu tivesse sugerido que a terra era plana. Ele te traiu por anos, roubou seu dinheiro, tentou tomar seu apartamento e te humilhou publicamente. Você apenas orquestrou consequências proporcionais aos atos dele. Suas palavras faziam sentido, mas ainda assim, havia momentos, geralmente às 3 da manhã, quando eu me perguntava se a vingança tinha realmente curado minhas feridas ou apenas criado novas cicatrizes, agora em outras pessoas. Não existe vitória limpa em uma guerra suja, e nosso casamento tinha sido, no final, uma guerra não declarada. A grande questão, murmurei, é se eu consigo seguir em frente ou se vou ficar para sempre definida por esta história. Renata sorriu, pegando minha mão sobre a mesa. Querida, você já seguiu em frente no momento em que decidiu que merecia algo melhor. Existem decisões que parecem ter peso cósmico, como se o universo inteiro estivesse observando sua escolha. Sentada na minha varanda, observando o pôr do sol tingir o mar de Copacabana de laranja e rosa, a carta de Carlos em uma mão e meu celular na outra, eu enfrentava uma dessas decisões. Ligar, responder, ignorar? Cada opção parecia abrir um universo paralelo, completamente diferente para meu futuro. Pensei em tudo que vivemos. Os primeiros anos doces, quando ele ainda me olhava como se eu fosse um milagre e não um erro a ser corrigido. Os anos médios, quando as pequenas críticas começaram a se acumular como gotas d'água, formando estalactites de ressentimento. E os anos finais, aquela dança elaborada de mentiras e traições de ambos os lados. Olhei para a foto antiga que ele enviou. Nela, estávamos na praia de Búzios, bronzeados e sorridentes, eu usando um chapéu ridículo que ele jurou que ficava lindo em mim. Será que aquelas pessoas ainda existiam em algum lugar dentro de nós, soterradas sob anos de mágoas? Ou eram apenas fantasmas de pessoas que nunca fomos realmente? Meus dedos hesitaram sobre o teclado do celular. 3 anos atrás, eu havia escolhido vingança em vez de libertação imediata. Agora, a escolha era entre perdão e esquecimento definitivo. E você? O que faria no meu lugar?